Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Prontos? Pessoal, para vocês acompanharem da casa de vocês, eu peço que abram então a apostila 2 na página 131, que hoje nós iremos trabalhar o módulo 8, tá? Essa página que está aqui ao meu lado, né? Os primeiros povoadores do atual território brasileiro. Para iniciar esse módulo, eu vou fazer um exercício junto com vocês, para ver o que vocês conhecem sobre esses primeiros povoadores, né? Primeira pergunta que eu faço, gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre essas questões. Nessas 4 imagens que nós temos aqui ao lado, o que há em comum entre as crianças representadas nas imagens? E aí, pessoal? Se vocês observarem, então, essas crianças possuem traços físicos, né? Adornos e pinturas corporais que indicam, né, que elas pertencem a etnias indígenas, correto? Segunda pergunta desse módulo inicial. O que há de diferente entre elas? Né? Embora todas tenham adornos e pinturas, são adornos e pinturas diferentes entre si, né? Cada uma dessas crianças está usando acessórios e pinturas diferentes, ok? E terceira pergunta para nós iniciarmos a aula, com base no que você observou, o que as imagens revelam sobre as culturas indígenas brasileiras, né? Pede para justificar a resposta. Bom, pessoal, né? Aqui nós vemos que cada grupo tem suas próprias características e, né, expressas nas pinturas corporais, nos adornos, né, que são diferentes entre si. Ou seja, revelam a diversidade dos povos indígenas brasileiros, tá? Então é sobre isso que conversaremos nesse módulo 8. Índios não, né? Kaxinawá, Kayapó, Ipeng, Terena. Pessoal, muitas pessoas se referem aos descendentes dos primeiros habitantes do Brasil como índios. Mas será que é o mais apropriado? Essa palavra deriva de um lugar, as Índias, né? Onde Cristóvão Colombo pensava ter chegado quando chegou na América. Quando avistou as primeiras pessoas, chamou elas de índios, né? por achar que eram habitantes das Índias. Esse engano, né, sobre o local foi esclarecido, mas o nome índios acabou permanecendo. Então, mesmo sabendo que ele não tinha chegado às Índias e que tinha chegado em um novo território, a nomenclatura índios permaneceu sendo utilizada, né? Pessoal, quando nos referimos ao conjunto de descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, melhor chamá-los de indígenas, certo? Essa palavra, indígena, significa originário de determinado país, região ou localidade, ou seja, um nativo, certo? Então, chamá-los de indígenas significa reconhecer que eles são descendentes das primeiras levas de seres humanos que chegaram à América do Sul e a esse território que nós chamamos de Brasil, certo? Pessoal, segundo o censo de 2010, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, há mais de 890 mil indígenas vivendo no Brasil. Eles se dividem em 241 grupos, distribuídos por todo o território nacional. Mas é importante destacar que os indígenas não se referem a si mesmos como indígenas, né? Como está aqui no título ao lado, índios não. Né? Cada grupo utiliza um nome próprio para se denominar. Né? Cada um desses 241 grupos tem um nome próprio, né? Como Kaxinawá, Kayapó, Ipeng,
ou terena. Aí vem a pergunta, né? De onde vieram as origens explicadas por meio da tradição oral? Pessoal, na última aula nós falamos um pouquinho sobre as possibilidades, né, de como os homens chegaram ao território americano, né? Mas nesse caso nós vamos ver a explicação, né, a partir da tradição oral. Qual que é a explicação que esses povos dão para a sua existência, certo? Vocês já estudaram que cada povo tem seus próprios mitos para explicar de onde veio e como surgiram seus antepassados. Os indígenas brasileiros também criaram os seus. São centenas de explicações mitológicas, transmitidas oralmente, geração após geração. Vamos conhecer um desses mitos, o dos Tupinambá, primeiro povo que entrou em contato com os europeus e que habitava vastas áreas do litoral brasileiro, do Nordeste ao Sudeste. Então, né, na apostila de vocês podem acompanhar comigo sobre a origem do mundo e dos humanos segundo os Tupinambá. Né? Segundo a lenda, né, o mito dos Tupinambá, nos primeiros tempos o mundo era perfeito, não havia distinção entre os seres, não havia morte, tragédias ou trabalho. Antigo, o grande xamã criou os humanos moldando-os a partir das árvores. Mas a imprudência e a ingratidão desses homens fez com que o Antigo provocasse uma grande tempestade de fogo que devastou tudo. Apenas um pedaço de terra foi preservado, que eles chamam de terra sem mal. Depois do fogo, a superfície do planeta tornou-se enrugada como um papel queimado, cheio de saliências e sulcos que depois seriam conhecidos como montanhas e abismos. Na Terra sem mal nasceu Maíra, um humano que tinha poderes semelhantes ao do antigo. Mairá, ele criou os outros humanos e os outros homens e mulheres e todos os outros seres, animais, espalhando-os sobre a terra. Novamente, os humanos foram maus e tentaram destruir Mairá em uma grande fogueira. Sua cabeça explodiu e os estilhaços de seu cérebro subiram aos céus, dando origem aos raios e trovões, que os Tupinambá chamam de Tupã. As brigas entre os descendentes de Mairá também provocaram um grande dilúvio, quando surgiram os mares e os rios. Os Tupinambá são descendentes de dois casais que se salvaram do dilúvio, porque subiram em grandes palmeiras. Então essa é a explicação de um dos grupos indígenas do Brasil. Bom, mas o que as pesquisas arqueológicas permitem saber sobre o passado dos indígenas brasileiros? Vamos lá então. Os estudiosos que investigam o passado dos povos indígenas brasileiros utilizam principalmente, como vocês podem verificar aqui, pinturas rupestres, fósseis, instrumentos de madeira, cerâmica. Segundo um levantamento da arqueóloga Nied Guidon, existem no Brasil cerca de 250 sítios arqueológicos e mais de 30 mil pinturas rupestres. Estima-se que algumas delas tenham sido feitas há aproximadamente 12 mil anos. Sobre os sítios arqueológicos, alguns pesquisadores defendem que o número de sítios arqueológicos do Brasil é maior que 2.000, então é muito maior do que se pensa. Observem no mapa a localização de alguns sítios arqueológicos do Brasil. Acompanhem comigo aqui. Nós temos no Mato Grosso, o sítio da Lapa do Sol, explorado na década de 1970, revelou a presença humana em cerca de mais de 12 mil anos. Aqui no Nordeste, no Piauí, temos o sítio de São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.
no qual trabalha a arqueóloga Nied Guidon, que defende que na região foi encontrado o vestígio mais antigo da presença dos seres humanos na América. Falamos na aula anterior sobre isso, que ela defende que algumas fogueiras muito antigas tenham sido feitas por homens. No entanto, pesquisadores americanos apontam que aquelas fogueiras de estudo da Nied Guidon foram provocadas por questões naturais, principalmente por um raio. Então fica toda essa discussão para saber sobre os homens mais antigos da América. Aqui em Minas Gerais, nós temos o sítio de Lagoa Santa, local onde foi encontrado o crânio de Luzia, que também falamos na aula passada. Acompanhem comigo na página 134, temos aqui um mapa. Como viviam os primeiros grupos humanos do atual território brasileiro. Então, vamos começar pelo quadrinho azul, os caçadores e coletores do interior. Então, esse quadrinho azul, que vocês podem perceber que tem várias setinhas saindo dele, então quer dizer que isso ocorreu em várias regiões. A gente vai entender melhor por quê. Então, os caçadores e coletores do interior, no interior do atual território brasileiro, nas regiões, como vocês podem ver no mapa, Centro-Oeste, Nordeste, nas florestas do Sudeste, no Sul, nessas regiões foram encontrados diversos vestígios de povos caçadores e coletores, que datam de mais ou menos 11.000 anos. Os povos caçadores e coletores que habitavam há 11.000 anos cavernas, habitavam também espaços abertos, eles viviam da caça de animais selvagens e da coleta de plantas comestíveis. Eles eram nômades, então eles precisavam buscar o alimento onde estivesse disponível. Quando esgotava o alimento, então eles buscavam novas regiões. Por isso nós vamos encontrar em diversas regiões, espalhado pelo Brasil, esses vestígios. As pesquisas arqueológicas, pessoal, revelam que esses primeiros grupos humanos do território brasileiro fabricavam instrumentos feitos de pedra e de osso de animais. O formato desses instrumentos era adequado à finalidade de caça, utilizado para cortar, raspar, escavar, furar. Quando os portugueses chegaram à América, muitos caçadores e coletores ainda viviam no território brasileiro. Até hoje é possível encontrar populações indígenas que mantêm esse modo de vida, que lhes garante a sobrevivência, até hoje então. Observem nessa imagem, que vai ficar mais nítida na apostila de vocês. Nessa imagem aqui, nós temos alguns desses instrumentos feitos de osso, de pedra. Essas são as chamadas boleadeiras. Essas boleadeiras e os arcos e flechas eram instrumentos úteis para a caça. Outros instrumentos serviam para a necessidade do dia a dia. Esses artefatos da imagem são da etnia Guarani. Ok? Pessoal, na próxima aula nós continuamos analisando esse mapinha, tá bom? Bom, na aula de hoje foi possível reconhecermos os atuais povos indígenas do Brasil como descendentes dos primeiros povoadores do continente. Também conhecemos o que os arqueólogos sabem sobre o passado dos indígenas brasileiros. Na próxima aula, iremos explorar mais sobre os vários povos indígenas do Brasil, ok? Por exemplo, temos ao fundo uma imagem com diversas representações de etnias, Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas, beleza? Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.